Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. E hoje vamos falar sobre música terapia, a cura vibracional através da mesa lira com Haram Magalhães. Não sei se vocês conhecem essa tecnologia, esse equipamento, essa ferramenta incrível. Eu tive o prazer de conhecer o Haram pessoalmente em São Paulo. Ele me colocou lá na mesa para fazer uma experiência, para eu sentir. Gente, é muito incrível. É uma delícia. A vibração você sente, o corpo reverbera. Vamos falar tudo isso nesse bate-papo incrível e saber mais sobre musicoterapia e todas as ferramentas que ela tem para trazer cura para as pessoas. E eu achei muito interessante a mesa lira, que é algo um pouco mais diferente, pelo menos eu achei um pouco mais diferente, porque eu não tinha esse contato com a mesa lira ainda. E a partir do Haran eu passei a ter esse contato, que ele me apresentou. E eu quis trazer para vocês essa especificidade da musicoterapia, que é mais uma ferramenta maravilhosa para cura através da vibração frequencial, que é tudo de bom. E tudo de bom é a nossa conexão planetária, que será 4 de outubro. Eu estou a empolgação em pessoa, falando desse curso imersivo que eu vou fazer em São Paulo. Eu vou apresentar, terão pessoas incríveis comigo. O Marluz Paiva vai estar comigo, fazendo uma bênção fantástica lá. Vocês conhecem Marluz Paiva, pelo amor de Deus, ele é assim, surreal de maravilhoso. E vai ter várias ferramentas, inclusive a música vai estar lá, o Toshi Ohama, nosso querido Toshi, vai estar lá com a frequência do bem, frequenciando as músicas vibracionais ao longo do dia todo, a Alchemy Lab também, com os aromas. Então, nesse curso, o que será? Será um curso onde eu vou conseguir fazer com que você faça um reset realmente da sua mente, do seu pensamento, vai ter muito embasamento científico. Vocês sabem que eu sou da saúde, então eu sou sempre embasada em técnicas científicas para mostrar toda a parte holística, espiritual, energética, associada, linkada, impossível deslinkar com biologia, química, física, e como aquilo ali atua no seu corpo humano, como aquilo ali vai fazer realmente um resultado positivo na sua vida. Então, as pessoas que têm dificuldade de meditação, eu não consigo meditar, eu não consigo não sei o quê. Vai conseguir agora, meu querido, porque eu vou ensinar 300 bilhões de técnicas para cada ferramenta, onde você pode fazer todo esse trabalho sozinho em casa. Porque o que eu quero fazer é lhe dar liberdade de independência. As terapias que existem são sensacionais e muito necessárias. Mas você vai fazer terapia de tudo todo dia? Com outra pessoa? Não dá. Você vai uma vez na semana fazer uma terapia holística, você vai fazer um alinhamento de chakra, você vai fazer uma musicoterapia maravilhosa, você vai fazer uma vez na semana, alguma coisa do tipo, 15 dias, dependendo da sua vontade e disposição. Mas em casa, todo dia, porque você não consegue meditar 5 minutos? Porque você não consegue fazer uma respiração consciente? Porque você não consegue fazer um aterramento? Porque você não consegue ter consciência que a frequência vibracional é absurdamente curativa e necessária. Eu dou uma mini aula de física quântica com uma facilidade gigante. Vocês vão ver, física quântica, zero difícil, fácil, fácil, fácil. Nesse momento, vocês vão aprender o basicão e compreender que a frequência é o que precede a matéria, né? Toda a organização atômica, subatômica, frequência vibracional. E a frequência vibracional, que antecede tudo, é o que meio que cura tudo e também desanda tudo. Então, se a gente está frequenciado errado em ambientes com frequência baixa, ambientes com energias não tão boas, você vai estar ficando igual. No momento que você centra e você consegue se frequenciar positivamente, pegar ferramentas para se melhorar sempre está fazendo esse reequilíbrio energético de você mesmo com você mesmo, você consegue, através desse momento, fazer uma cura, uma autocura. E você conseguindo fazer isso todos os dias, você vira luz, você vibra, você vira uma vida melhor, sua vida prospera, você se ama mais, porque isso tudo é um acolhimento. A conexão planetária, eu falo muito da conexão com o nosso planeta Terra, por isso que a conexão planetária do conexão nossa planeta Terra. E quando a gente faz essa conexão com o planeta Terra, vamos pensar, a gente faz o quê? Conexão com nós mesmos. Nós conectamos com nosso eu sou, com nossa essência, com o ser humano que está lá dentro, antes de sociedade, antes da cultura, antes de dogmas familiares, antes de dogmas religiosos. Você se conecta com um serzinho que nasceu puro e próspero, abundante, parte da fonte que tudo é. Então, esse ser que está lá dentro, que a gente nem lembra que existe, ou nem sabe que existe, então
ele está lá e você vai se conectar com ele. E essas ferramentas, eu garanto que você vai ter uma vida muito melhor, muito mais feliz. E se conectar com o planeta, se conecta com você, se conecta com a fonte, se conecta com o todo. E é esse meu propósito, trazer amor, conexão, felicidade, prosperidade para todo mundo. E vai ser uma honra ter vocês comigo 4 de outubro, em São Paulo, será numa casa incrível em Moema. E o link da inscrição vai estar na descrição do vídeo. E também está no meu Insta, Guta Mentora Planetária. Clicando lá, tem os livros, tem minhas coisas todas. E tem o primeiro link do Linktree que tem lá, é a imersão Conexão Planetária. Pode ser pago em 10 vezes, 12, sei lá, no cartão, ou também tem uma promo no Pix. Aí vocês olham lá, também tem uma promoção no Pix, um preço mais baratinho, ou então vocês parcelam lá 10 vezes, é um preço super mega baratinho, porque é um curso iniciado aqui esse ano, é a primeira vez que eu faço em São Paulo. Então eu fiz, né, vai fazer uma promo para essa galera vir e ser feliz comigo. Viu? Um beijo grande, quero muito vocês comigo. E finalmente, parar de falar tanto, né? Que eu estou empolgada falando. Quando falo do curso, eu fico feita tagarela, sem parar de falar. Vou chamar o querido Haran, que é um fofo e entende pra caramba, viu, minha gente? Pense num homem que entende do que fala. Haran, seja muito bem-vindo. Obrigado, Guta, aqui. Obrigado pelo convite de estarmos aqui, né? E somar nesse lugar, né? De conhecimento, né? Conexão. Esse lugar que a gente fala de conexão, né? De unir os conhecimentos e a gente ter um despertar, né? Isso é o lugar mais importante. Quanto mais conhecimento aplicado, a gente vira em sabedoria. E os grandes mestres ensinaram sobre isso, sobre sabedoria. Ai, maravilha, Haran. Gente, o Haran, ele é músico de formação, ele é terapeuta. Então, é uma pessoa que, quando eu fui conversar pela primeira vez, ele ficou falando tudo. Eu fiquei assim, feito hipnotizado. Ele para lá, para lá, para lá. Eu digo, cara, ele sabe muito. Ele tem que vir no programa, ele tem muito conhecimento. Acho que também por ser músico de formação, ele tem todo o conhecimento. Ele fala, você fala com gosto, né, Ana? Você gosta muito do que você faz, porque ele fala, feito eu, né? Fala com empolgação daquilo e não para também, feito eu. E papapá. Eu fiquei, que legal, gostei. Ai, e é maravilhoso a gente ver tudo que é incrível, né? Me fala um pouco de você, antes da gente falar da mesalia e da vibração e da musicoterapia. Me fala um pouco de Sim. você. Como é que foi esse seu início com a música, esse seu conhecimento de como a música podia se tornar cura e fazer a musicoterapia também? Me conta de você. Tá, obrigado, Guta. Bem, tem que voltar um pouco atrás na história do tempo, voltar no túnel do tempo, lá quando eu era adolescente, criança, né? Então a gente tem muitos incentivos quando a gente começa a crescer, né? Meu pai tinha um violão em casa, então ele tinha o violão, tocava um pouco, era um músico amador, mas tinha alguns amigos que estavam presentes, né? Ele trabalhava com gerenciamento de pessoas e seguros, então ele tinha que conhecer muitos médicos. E aí, nesses médicos, eles iam muito para a torcida jovem, que é uma bateria, que é uma torcida organizada do Santos, mas que tem uma escola de samba, que é da torcida jovem. E daí eu ia muito nesses lugares, meu pai ia, fazia os desfiles, né? Então eu já estava imerso na música nesse lugar. Muito quando pequeno, ainda nem entendia direito, mas estava dentro dessa bateria de escola de samba. E aí, quando os meus pais, aos finais de semana, eles tinham um clube, e nesse clube tinham várias atividades esportivas, eu jogava bola, tinha salões de festas, e aí tinha um casal de amigos que, em determinado momento, eles tinham 2 filhos que conversavam com a gente, assim, também eram super crianças, e aí um deles falou assim, Haran, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. E aquela criança que gostava de samba, pagode, estava ali no meio, ó, vou mostrar para você um CD que lançou agora, é do Metallica com uma orquestra. Eu falei, o que é Metallica? O que é orquestra? Né? Eu não sabia o que era isso. E ele mostrou esse áudio, e aí eu fiquei assim, atônito, ouvindo aquela sonoridade que me arrebatou de uma forma incrível, assim. Aí eu fiquei, nossa, o que é isso? Eu quero ouvir mais sobre isso, quero conhecer mais sobre isso. Então a porta de entrada querer fazer música foi um misto de rock e orquestra. Muitos vão dizer muito dispare, né? Porque o rock and roll, aquelas guitarras distorcidas, um som agressivo, música de protesto, e orquestra, uma música mais plana, mais calma. Mas quando a gente é adolescente, criança, a gente tem esse misto disso tudo dentro de nós, né? Conhecendo o mundo, seja o próprio ego sendo formado, então aquela agressividade, aquele lugar de se impor, de querer se colocar na frente do mundo como um próprio eu, né? Então foi um misto assim de um lugar muito dispare, mas que se encontraram.
E aí eu comecei a estudar música, foi a partir daí que começou a minha jornada musical. Quis aprender a tocar música, quis aprender. E coincidentemente, nesse mesmo ano, estudei numa escola chamada Visconde de Itaúna, no Ipiranga, e a diretora levou uma professora de música e 3 alunos tocando violino, piano e acho que violoncelo, acho que, se não me engano, era essa a formação, piano, teclado, né? E aí também eu assisti aquilo e falei, nossa, que incrível tocar um instrumento. Coincidentemente, uniu tudo no mesmo ano. Parece que existiu alguma coisa que mostrou para mim um caminho. E eu não, assim, atento aos sinais, mas não conscientemente como Uhum. hoje, fui atrás, quis saber. E aí eu comecei a estudar música e a partir daí a vida mudou. Então eu fui estudar violão, baixo elétrico, caí no baixo acústico, que foi o meu instrumento de formação erudita na Faculdade Santa Marcelina. E nesse período também comecei a dar aulas, né, porque você começa a aprender os instrumentos, profissionalizar e ver as oportunidades de trabalho. Então fui dar aulas também de contrabaixo, aprendi também violoncelo, né, com alguns amigos, tocando, estudando, comprei um instrumento. E aí eu fui paralelamente estudando os 2 instrumentos profissionalmente, o contrabaixo como músico de atuação e depois o violoncelo. E várias experiências com orquestras aqui em São Paulo, tive experiência também fora do país, gravando um CD com uma orquestra na Suíça. Então a música erudita tomou muito parte da minha vida, como um todo profissional. E aí como que a musicoterapia foi chegar nisso, né? Caramba, como assim, né? Você está sendo músico profissional e como que a musicoterapia chega? Foi em um determinado momento que a gente vive trabalhando, correndo para cima e para baixo, moro em São Paulo, então as distâncias são longas, se você for, enfim, se demora muito nesses translados, e aí um músico profissional, um músico erudito, ele tem que estar sempre pronto para audições, ter um lugar como se fosse um atleta, na verdade, como se fosse, não, é um atleta, porque a gente precisa ter muitos treinos, para 2 minutos que a gente ouve aquele músico tocando aquela música perfeita, esconde-se várias horas, mas várias horas de estudo. Então é necessário muito de um processo de disciplina, disciplina e memorização, concentração, foco, disposição. E como que a gente une tudo isso, sendo que a gente está cansado, a gente está com estresse, a gente está imbuído de todas as situações de vida, que a gente não está livres dessa, né? A gente está no jogo, jogando tudo isso. Então, em determinado momento, eu comecei a entender como que o cérebro, queria saber como que o cérebro trabalha, como que eu posso melhorar minha máquina cerebral, como que pode mudar, modular tudo isso, né? Então, eu fui atrás de ondas cerebrais, entender como que o cérebro funciona. Primeiramente, para entender, para mim, para eu ter uma melhor performance. E aí eu comecei a entender sobre batidas binaurais. Entendi que o cérebro existem 5 frequências cerebrais, que são frequências da delta, que é a frequência mais baixa, de 0 a 3 Hz, de sono profundo, ondas teta, de 3 a praticamente 5, 6 Hz, que são ondas de sono, sono estável, depois as ondas alfa, que são as ondas meditativas, de 8 Hz, as ondas beta, que aqui a gente está aqui agora conversando, trocando uma ideia, e fazendo com que o cérebro pense e que vai falar, né? Enfim, elaborando todo o discurso, e as ondas gama, que são ondas superiores, ainda digamos, de superconsciência, né? Cérebro interconectado. Então, o músico, quando está em alta performance, ele vai para as ondas gama, um neurocirurgião, um artista plástico, pessoas que têm muito foco e concentração em criação, principalmente essas ondas gamas, elas vêm com muita proeminência. E eu comecei a utilizá-las e eu tive excelentes resultados. As melhores performances musicais foram através de estudos, primeiramente comigo, sobre as batidas binaurais. Então eu tirei, nesse processo todo de estudar, eu ganhei autoconfiança, memória, melhorei muito a qualidade do sono e tirei uma coisa que eu tinha nesse processo, que era apresentar-se em público. Porque a gente treina esse incessantemente dentro de casa, com a parede, com o espelho, se gravando, mas chega um determinado momento que você vai tocar para as pessoas. E as pessoas vão te ver. E é como falar em público, né? Tem muitas pessoas que são introvertidas para falar em público. Quando você toca o instrumento, é a sua voz também sendo colocada dentro do instrumento. Então, nesse processo todo, eu ganhei muitas potencialidades do meu próprio ser, né? Entrando nesse processo. Então, eu tirei o medo de tocar em público, consegui colocar as minhas ideias para fora, ter autoconfiança. Então, nesse processo, eu falei, nossa,
Eu consegui um lugar com estudos pessoais, lendo vários artigos, também sempre tem esse lado acadêmico de ser um cara CDF. Nossa, sempre gostei de pesquisar, de ler, de ir atrás das informações, sempre fui muito questionador, sempre uma mente muito cética, também até determinado ponto, cética no sentido racional, naquele lugar de ciência e religião não se misturam, então eu tive nesse momento da adolescência também um cisma com o lado espiritual, por assim dizer, então eu fui muito pelo racional, como que o cérebro entende, filósofos, muito do que eu fui atrás e pesquisar. Engraçado, parece que alguns livros caíram na minha mão, alguns autores caíram no colo para que eu pudesse despertar de uma outra forma, para um outro lado. Então, é curioso ver essa linha, esse caminho, como ele se forma, né? Então, depois desse tempo, já no retorno de Saturno, eu já estava com 28 anos, já querendo fazer outras coisas, querendo pesquisar sobre outras coisas, estudar outras coisas. E aí veio a oportunidade de fazer a musicoterapia, porque eu também já tinha conhecido o curso de musicoterapia e entender como que essa relação terapêutica musical também favorece o crescimento do ser humano, né, em todas as áreas, seja do bem-estar, da conexão própria, alto valor, né, as pessoas terem confiança, porque quando as pessoas fazem musicoterapia, né, quando eu fui fazer musicoterapia, eu fui para musicoterapia aplicada, que é justamente ter essas trocas entre o musicoterapeuta e o cliente. Então, são trocas musicais, são jogos musicais, interações musicais, pesquisar como que é o histórico sonoro do cliente, respeitar o histórico sonoro de cada pessoa, porque em musicoterapia a gente entende que na música a gente tem músicas que são com frequências mais elevadas, hoje a gente pode falar que são frequências mais elevadas e outras com frequências menos elevadas, mas dependendo da experiência daquela pessoa, uma música que para nós não tem uma frequência elevada, tem imbuída de sons e até de letras que não são benéficas, mas ele se sente bem. Então a gente tem que ter empatia do histórico sonoro e apresentar outras possibilidades. E é isso, coisa natural, né? Mas eu me apaixonei, na verdade, muito pela musicoterapia vibroacústica, que é a musicoterapia que vai tratar sobre sons e frequências. E aí que entra, na minha especialização da musicoterapia aplicada, a parte de musicoterapia vibroacústica, que é a mesa lira. É aí que ela aparece, junto com as outras técnicas, né? Então, eu, antes de aprofundar na mesa lira agora como profissional, fazer os cursos, né, do Marcelo Petralha, que foi o cara que trouxe a mesa lira para o Brasil, também já atuava com as tigelas de cristal de quartzo, os diapasões, que são instrumentos musicais conhecidos por afinar orquestras, mas eles atuam também nesse lado do campo físico-energético. Aí os instrumentos, como o próprio gongo aqui atrás, instrumento maravilhoso, né, de mais de 6.000 anos, que tem um poder incrível dos harmônicos, então é um instrumento de cura muito conhecido. Inclusive o ideograma chinês entre música e medicina é praticamente o mesmo, só muda um caractere ali, porque a música, o som, ele está dentro da criação do universo. Eles já entendiam isso lá muito anteriormente, né? E esse conhecimento foi se perdido, ou pelo menos deixado-se de lado, e agora a gente vai retomando, né? Como você falou do seu curso da conexão planetária sobre física quântica. Os antigos há 6.000 anos sabiam sobre a física quântica. Eles só não tinham máquinas e não construíram bomba. E não construíram uma bomba atômica para falar que a física quântica ela existe. Eles construíram um aparato de conhecimento e de cura, de conexão, esse lugar, né? Você ia falar, Guta? Não, eu querendo falar várias coisas, mas deixei você falar. Falando das ondas cerebrais, né? Eu até fui pegar aqui meu livro, né? O Manual da Conexão Planetária, na página 60, onde eu falo da parte de meditação e conexão cerebral, fala das frequências cerebrais, né? Teta, delta, alfa, gama, e como elas atuam na parte de meditação, de concentração, como aquela frequência vibracional específica consegue proporcionar um comportamento específico no seu corpo, né? E no capítulo da música terapia, fala das ondas binaurais e como essas frequências também associadas às outras frequências, né, essas frequências musicais associadas às frequências do próprio organismo, conseguem fazer essa resposta real, né? Aí, como tudo se encaixa. E outro pitaco que eu acho que você, depois eu quero que você fale bastante sobre isso, você falou engraçado da parte do rock. Eu vou falar de mim. Eu, quando era criança, digo criança, tipo, 4, 5 anos, eu só ouvia música clássica. Eu não só, ouvia Xuxa, essas coisas também. Mas, assim, o CD que eu tinha em casa, que eu botava para dormir, que eu gostava, era CD, né, gente? Enfim. Que é isso, mas é CD.
Aí, pelo menos não é vinil, né? Era CD. Tava música clássica. Então eu dormia ouvindo música clássica. Eu ouvia muito Mozart, muito Bach, mesmo Hum. sendo músicas mais vibrantes, eu gostava. E eu queria ser cantora lírica, eu ficava cantando lá no meio da achava que ia cantar ópera. E ao mesmo tempo eu gostava muito de rock. Então eu Uhum. sempre fui, eu nunca fui da MPB, essas musiquinhas assim, calma. Eu era ou do rock Metallica, bem Uhum. pesadinha, ou eu era da clássica. Aham. Então, teoricamente, mesma coisa, eu era do rock e do clássico. E Aham. uma coisa que eu senti, eu na época não senti, mas hoje eu percebo, eu acho que a vibração. Eu nunca fui rebelde, sempre fui boazinha, Uhum. obediente, sempre fui uma Uhum. filha tchutchuca querida, muito boazinha, obediente, eu era muito boazinha. Mas, então, assim, não era essa parte do comportamento de rebeldia, de rock e tal. Uhum. Eu nunca fui assim, de look roqueira, não, sempre fui também padrão e tal. Então, o que eu gostava muito da música rock, eu acho que era a vibração, vuf, vuf, que a gente sente no metal, que também Uhum. sentimos no clássico, Sim, com que, certeza. que é total frequência vibracional de alguns instrumentos específicos que dão aquela frequência vibracional, que Uhum. você sente no cardíaco alguma coisa e que aquilo ali faz sentido para você. Sim, Né? O bom que você mostrou agora atrás de você, isso aí, gente, dá uma bater, né? Você sente o corpo inteiro o vibrando corpo junto. inteiro, é. Aquele Uhum. tambor xamânico também dá um batidão naquele tambor, Uhum. até um pequeno, se pegar, não precisa nem ser grande, se Sim. pegar um tambor xamânico pequeno e dar uma batida perto do cardíaco, gente, você sente o corpo inteiro. Brrr, e é um brrr bom. Uhum. Talvez eu senti alguma vibração no cardíaco, né, do tipo do tom frequencial que existia Uhum. no rock em alguns momentos, que existia também no clássico, e para mim fazia sentido. Uhum. Sim, com Talvez foi certeza. isso aí, né? É, tem essa conexão, com certeza. Se você ouvir, por exemplo, o Inverno de Vivaldi, algumas obras de Beethoven, e ouvir aquela condução dos graves, você fala, não, tá rolando rock and roll aqui, o rock and roll não Total. existe ainda, né? E tem uma particularidade, depois de ano, pesquisando sobre música, frequência, inclusive sobre a série harmônica, né? Quando a gente ouve uma nota musical, um som, uma nota, por exemplo, uma nota dó, né? Dó, ela não, a gente, o ouvido humano, ele vai se concentrar na nota fundamental, que é a nota base. Só que dentro dessa nota que está soando, existem um complexo de pelo menos 16 notas principais, primeiras, que a gente chama de série harmônica, que é uma organização matemática que funciona do som. Isso foi descoberto por Pitágoras, lá na antiga Grécia. Ele tinha uma lira pequena, de uma corda, que foi chamada de monocórdio, né? Em português você falou sobre lira, e aí, nesses estudos, ele tocou a corda inteira, metade, dois terços, e foi fazendo essas relações de proporção. Ele percebeu que ali existia escala musical dentro dessas relações matemáticas. Não só na música, mas ele percebeu que a estrutura do corpo humano, do crescimento das plantas, as arquiteturas clássicas depois utilizaram do mesmo padrão da série harmônica. E um dos principais intervalos que existem sobre a série harmônica, na construção própria do corpo humano, as articulações também têm essa proporção de inteiro, metade, dois terços. Ele descobriu que existia um intervalo musical chamado de quinta, ou a quinta perfeita. Inclusive o símbolo da escola pitagórica é um pentagrama, porque o pentagrama ele é proporcional na sua base, metade, dois terços. Né? Então, essa estrutura musical, que é a quinta perfeita, que simboliza a construção de basicamente tudo que a gente tem no universo, a relação de proporção, é o que usa no rock and roll. O rock and roll usa basicamente o que a gente chama de bicorde, que é uma quinta e uma oitava, ou seja, relações de proporções da série harmônica, e que tem uma relação forte de som. Né? A gente pode perceber que essa relação é como se fosse uma relação meio terrena, por assim dizer. Então, esses acordes que a gente tem no rock and roll estão muito similares ao que a gente tem na série harmônica. Então, ouvir os acordes, primeiro que eu ouvi os acordes e os riffs, me chamou muita atenção por essa força que tinha, não pela música de protesto. Depois a gente vai saber pelas letras que é música de protesto, que tem essa Ah, força, que leva as pessoas, né, também tem esse lugar de potência. Mas a estrutura musical que me chamou a atenção primeiramente foi o som, o timbre, a força musical. Então foi por aí que as coisas foram se delineando. Por isso que o rock and roll também traz, para você gosta da clássica e gosta do rock and roll, porque tem esse lugar de totalmente similaridade. Pode ter vários outros pontos divergentes, mas estruturalmente, musicalmente, a gente falando sobre essas questões matemáticas, por assim dizer, e pode se relacionar com a questão também mais sutil, mais espiritual, isso também não está desconexo,
né? A gente pode trazer essa relação do universo para o terreno da mesma forma em padrões matemáticos, né? Então isso é muito claro e óbvio, né? Para a gente que estuda e está em isso. E como é que entrou a mesa lira? Que você percebeu? Você falou que começou a mesa lira também, mas o seu trabalho, eu sei que você tem vários instrumentos de trabalho, você me apresentou um monte. E qual a diferença que você acredita de alguns instrumentos para a mesa lira, em termos de potência ou capacidade para uma musicoterapia? Sim. A mesa lira especificamente, ela é um instrumento que a gente chama de musicoterapia vibroacústica. Musicoterapia vibroacústica, quando ela nasce nos anos 80, ela vai utilizar camas e mesas com fones transdutores para fones de alto-falante mesmo, nessa cama. Então, vários fones instalados próximas às pernas, às costas, à cabeça. E aí geram-se frequências sinoidais, são frequências puras, para fazer vibrações específicas em partes do corpo. Então, o Milgram, que foi um grande pesquisador vibroacústico, fez várias pesquisas empíricas sobre esse funcionamento e teve excelentes resultados. A mesa lira, ela não é eletrônica, ela é acústica, então eu toco 51 cordas, é uma mesa de madeira. Hoje tem vários modelos mais anatômicos, mas quando ela surge, é uma mesa de madeira reta, plana, com 51, 55 cordas e há diversas afinações, né? Então, a que eu utilizo é uma afinação sempre na nota Ré, e eu toco essas cordas, e a diferença da mesa lira para outras abordagens de musicoterapia vibracional ou vibroacústica é que a mesa lira ela vai fazer com que você sinta no corpo, é uma sensação física. Então você vai sentir essa vibração passando para o teu corpo completamente, chega dos pés à cabeça. E aí não existe uma manipulação direta do som. Inclusive, quando cada pessoa que deita na mesa lira e eu toco, o peso da pessoa, a energia da pessoa faz com que ela soe de maneiras diferentes. Parece que existem harmônicos que se sobressaem mais ou menos dependendo da pessoa que está deitada. A gente pode trazer isso por um fenômeno físico, mas a gente entende também que existe um lado energético, que as frequências que vão sendo interagidas com a própria pessoa que está deitada, ela vai receber as frequências que são necessárias para ela. Então a gente toca de diversas formas, tirando vários timbres, mas a diferença basicamente é essa. A pessoa deita, ela recebe uma massagem sonora. Uma massagem literalmente, né, que vai estimular vários órgãos internos, a própria coluna vertebral, o nervo vago, que é super importante para vários processos de nível parasimpático, de processos imunológicos dentro do corpo. Então a vibração vai varrer o seu corpo incrivelmente. Então, os pés da cabeça você vai vibrar. Essa é a diferença da mesa lira para outras abordagens de sound healing, né? Semelhantes a algumas tigelas tibetanas também que vão ser utilizadas no corpo, né? Mas as tigelas tibetanas são utilizadas na parte superior. A mesa lira a gente vai fazer a vibração potencialmente nas costas, né? Essa é a diferença. Eu posso até dar meu exemplo que eu experienciei, né, com o Haran lá em São Paulo, e a mesa, até para vocês que estão vindo ficarem, você fica em cima de uma mesa, é como se fosse quase uma maca, né, de madeira realmente, mas não fica desconfortável, porque é duro, obviamente, madeira, mas você deita, ele coloca um edredomzinho gostoso, você fica lá confortável, tem um travesseirinho, tem uma venda bem confortável, fofinha, que coloca no olho, meio pesado, então parece que você não está ali, né? Você dá uma desconectada, realmente, você fica todo confortávelzinho, com a temperatura confortável também, e você fica ali meio que pleno, entregue àquela frequência vibracional, e você, de fato, dá um relaxamento. E eu digo até, de algumas experiências que eu já tive, que a gente, né, tem algumas experiências de vários tipos, de flutuação, em meditação, em sound healing, vários tipos. Você, no começo, está meio que se adaptando, coisa de 5 minutos, você já está entregue, né, à experiência. Então, depois de uns 5 minutinhos ali, você já está totalmente zen. Para eu sair dali e digo, eu quero ver se eu vou ficar aqui, meu filho. Já queria ficar aqui, né? Já quero queria ficar. Um bonzinho. E é incrível a vibração, e você sente realmente nas pernas, nas costas, aqui, mesmo que você tenha um suporte, você sente aqui na cabeça também. E ele vai fazendo os instrumentos, a movimentação. E as cordas, elas são, tipo assim, aqui da minha cabeça, aqui está a mesa. Elas são daqui para trás, para baixo, né? Elas não são assim. Não, elas então, ficam no comprimento. Elas ficam no comprimento do teu corpo,
Isso, Então, pelo corpo da pessoa. Então, quando ele puxa uma corda, aquela corda vibra o corpo inteiro, né? A mesa toda. Isso mesmo, é esse o abordagem, né? Mas não só na mesa lira, não só toco a mesa lira, né? Na minha abordagem terapêutica, eu utilizo tem uma conversa terapêutica que a gente tem uma troca anterior, né? Para a gente entender o seu momento, entender como que você está, direcionar a melhor aplicação, o melhor protocolo, por assim dizer, para o momento do cliente. Então, eu utilizo também uma água estruturada com a pirâmide, que a pessoa tome essa água, né, depois estruturada energeticamente, até com as intenções que ela queira colocar na sessão. A intenção é um lugar de muita importância, né, o cérebro colocar a intenção, colocar um lugar onde se queira. Isso traz neuroplasticidade também, quando a gente tem afirmações, escreve, lê em voz alta e afirma aquilo, a gente cria uma conexão cerebral. Então a neuroplasticidade, ela acontece nesse fato também de você reafirmar coisas que você queira, você atrai ela para você, não só no campo energético, mas o campo energético está aqui na mente. Então a gente atrai também nesse lugar. E o relaxamento com que a mesa traz faz com que tudo isso seja um campo perfeito para que a pessoa tenha uma mudança do seu espectro de vida, né? Claro que várias sessões vão potencializando tudo isso, mas um caminho neural é sempre colocado, vários caminhos neurais são colocados quando a gente tem abordagem, né? Técnicas também são aplicadas. Então, depois dessa conversa terapêutica, a gente vai para a mesa. Então, eu utilizo também cromoterapia, né, dentro da mesa, fora da mesa, perdão. É uma máquina de cromoterapia que eu consigo direcionar as cores para determinados pontos do corpo da pessoa. Na abordagem original não, na abordagem que eu aprendi com Marcelo Petralha, que ele aprendeu com Fabien Maman, num curso no exterior, ele que trouxe a mesa lira para o Brasil. Tem a mesa lira e os tubos sonoros, que são tubos de metal que ficam em cima das pessoas para também equilibrar os chakras após a sessão da mesa lira. Então a pessoa tem a experiência vibroacústica e depois ela tem a experiência também no campo mais sutil, quando são tocados esses tubos. Eu não utilizo os tubos, eu utilizo os diapasões e também faço uma medição desses centros de força energéticos com pêndulo, que é um instrumento de radiestesia muito conhecido para também medir e também emitir, claro, esse tipo de energia. Então, eu uso um pêndulo egípcio de madeira para fazer essa medição dos centros de forças e daí eu aplico os diapasões também de uma forma centrada nesse campo de energia. Então, são duas aparatos que a mesa lira vai trazer. Uma mesa no campo físico, tátil, inclusive o próprio corpo humano somatiza experiências. Então, quando as pessoas têm experiências de muito estresse, traumas, elas são colocadas, alguns músculos do corpo vão sendo enrijecidos com essa questão do trauma ou do estresse. Então, quando a pessoa deita na mesa vibroacústica, ela também vai tirando dores crônicas, ela também vai aliviando o corpo. A sensação de relaxamento, a pessoa... Você falou 5 minutos, né, Guta? Tem pessoas que deitam ali em 2 minutos, 1 minuto já. Pessoas que estão sob muito estresse, inclusive. Quando elas deitam ali, tem um momento de respirar, faça uma respiração guiada antes de começar. Utilize um diapasão binaural para conseguir levar a pessoa a ouvir uma frequência alfa logo quando ela deita. Então o cérebro vai ser induzido, então tem vários aparatos para fazer esse lugar de conexão e relaxamento. Então rapidamente a pessoa já modula o seu estado cerebral e começa o corpo a produzir, né? A gente fala de cura, cura vibracional, cura do corpo, mas a gente é um agente facilitador da cura. A gente deixa o corpo no momento que ele está em relaxamento, descanso, segurança, níveis de energia estabelecidos. Então esse lugar é um lugar propício para que exista uma autorregulação do corpo. Então o que a gente faz é levar a autorregulação, e aí, claro, a pessoa com a sua autorresponsabilidade, uma coisa muito importante de falar isso aqui, porque a gente tem na nossa medicina tradicional ocidental que eu gosto de falar cliente, não gosto de falar paciente, porque a palavra paciente, a pessoa vai ao médico e ela é um paciente, então ela senta lá, ela espera com que venha alguma coisa, com que ela não precise fazer nada por aquilo. Então, tenha paciência, calma-se, eu vou te dar um comprimido. Então, você toma o comprimido, alivia aquela dor, aquela situação, mas não te trata a causa, porque a pessoa não tirou todos os seus comportamentos anteriores. Então, a autorresponsabilidade num processo de cura vibracional é super importante. Então, a pessoa analisar quais são os momentos, quais são os gatilhos, quais são os movimentos que ela faz que levam ela a um estado de desequilíbrio, né? Então, existe um processo de autorresponsabilidade. A gente leva esse lugar de autocura, mas o processo terapêutico de autorresponsabilidade faz com que a pessoa comece a ter dentro de si o movimento que ela espera.
né? Ela não é um paciente, ela é totalmente ativa dentro desse seu processo de cura. Essa é a parte mais importante que a gente tem que falar. Conhecimento aplicado, as pessoas têm que ter autorresponsabilidade, principalmente isso. A gente está afinado na conversa, Ara, porque, novamente, eu falando do meu livro, parece que eu estou fazendo jabá o tempo todo, né? Não, mas pode trazer, porque são conexões, né? Autorresponsabilidade. Aí tem os capítulos da parte neurológica, de cognição, neurociência, física quântica. Eu digo o próximo é autorresponsabilidade, porque Autorresponsabilidade. as pessoas precisam entender. Agora muitos sofrem, né? Porque é muito gotosinho, é totoso, alguém cuidar de mim, eu não faço bullying, tá gostoso, né? Alguém vai, cuida de mim, me dá um tratamento, um remédio, uma cura, aí eu fico lá só esperando ser resolvido. Não, você vai resolver a sua vida. Sim. E algo que você falou que é muito lindo e que é difícil das pessoas compreenderem, o mundo inteiro compreender, que, na verdade, o nosso corpo, ele foi feito com uma enorme inteligência. E a gente é capaz de nos curarmos, né? A gente tem uma autocura em todos, autocura de saúde, celular realmente, biológica, e autocura emocional. Nós somos capazes de nos curarmos, mas primeiro a gente tem que ter autorresponsabilidade para entender que a gente tem que querer e fazer algo por isso. Agora, óbvio, o mundo vai bombardeando de problemas e desafios e doenças e troços que você vai baixando frequência, favorecendo tudo isso aí acontecer de ruim. No momento que você se permite a cura, no momento que você busca algo que favoreça essa cura, aí você está no caminho certo. Porque também, digamos, vamos ser honestos, é muito difícil a gente sozinho se curar. O corpo é autocurável. Ok, concordo e falo isso, né? Com certeza absoluta. Mas eu tô gripada, vocês estão vendo que eu tô um pouco fanha aqui. Então, tossindo. Dou um comando, celular. Melhor imunidade aí, para essa gripe agora. Não vou, talvez, ficar. Mas eu preciso frequência alta, fazer frequências de melhor imunidade, me alimentar com nutrientes que vão me ajudar, aterrar, tomar sol, fazer o básico de um ser humano para melhorar meu sistema como um todo, para meu corpo responder positivamente a remover aquele problema, seja um vírus, uma bactéria, uma doença autoimune, uma alergia, e que ele vai acontecer se a pessoa se permitir e for para o caminho certo. Então, você falar isso é maravilhoso, que quase ninguém fala muito isso, né? Foi bom você falar da possibilidade da gente mesmo se curar. E como essas ferramentas associadas ao autoconhecimento e a permissão de nós mesmos sobre o nosso corpo, né? Cada cliente, cada pessoa que vai e se permite acessar essa informação, né, de frequência, de cura, do que seja colocado naquela terapia específica, e como você faz um passo a passo, que é quase um treinamentozinho para o momento perfeito, né, da mesa ou de qualquer outra ferramenta que você usa, a pessoa já está permitindo aquilo ali acontecer, e a resposta daquilo ali é muito maior. Né? E a cura é muito maior. E a frequência que você tem que fazer também termina, não precisa ser tanto. Aí você faz, não que você queira, que é muito totoso, né? É uma delícia. Que delícia. Relaxa. Relaxante, é maravilhoso. Mas, como saúde, é algo que você faz e você se permite aquela cura. E isso é maravilhoso você falar para as pessoas terem consciência da capacidade humana que cada um tem sobre si mesmo. Com certeza. Isso aí é um poder ilimitado. Assim como o universo tem um poder ilimitado, a gente também tem dentro de si poder ilimitado. A gente precisa se organizar em ferramentas que nos levem a esse lugar de entendimento, primeiramente, porque o cérebro humano, o neocórtex, ele precisa de informações para que isso acesse os 3 cérebros, né? Tem a união do cerebelo, que é o sistema simpático, o cérebro reptiliano, o cérebro das emoções, a amígdala, e depois o neocórtex, né? Então tem que ter um trabalho de neuroplasticidade para que eles se entendam, todos eles estejam conjugados. E a autorresponsabilidade está aqui, né? Está aqui na frente. A tomada de decisão está no neocórtex, né? Quando a gente é ativo no processo. E é integrativo, a mesa líder, musicoterapia, o sound healing, enfim, todos eles são integrativos. Eu preciso de uma alimentação saudável, eu preciso ter hábitos físicos, eu preciso ter também o acompanhamento também psicológico, né? Eu também trago isso dentro das sessões. A gente também tem uma abordagem agora
vendo a virtuologia, estão entendendo os comportamentos humanos, como cada fase de comportamento precisa se passar por uma experiência. Não só as experiências traumáticas somatizam no corpo, as experiências não vividas também somatizam, também pode ser traumas. O que é aquilo que a gente não viveu, não realizou? Isso também gera um trauma. Não é só o que a gente tem de embate na nossa vida. E todas as experiências com que elas aparecem, nesse campo energético, por assim dizer, são experiências que a gente tem de aprender com elas, sejam positivas ou negativas. A gente sempre tira experiências de aprendizado. Mas quando a pessoa passa por uma experiência desafiadora e ela não aprende com essa experiência desafiadora, é como se a vida colocasse o dobro da experiência desafiadora para que ela reaja. E muitas vezes a pessoa não tendo esse conhecimento, às vezes pode somatizar no corpo físico. E aí a doença faz com que a pessoa tenha um movimento de transformação, né? Muitas vezes as pessoas, somente quando elas são acometidas de doenças físicas, como um câncer ou outras patologias que acometem o risco de vida, a partir só desse momento que elas começam a dar atenção para tudo isso que a gente está falando, mas não precisa chegar nesse lugar, não é necessário chegar nesse lugar. A gente vive num mundo que as pessoas não estão satisfeitas. Elas estão colocando no Instagram que a vida tá boa, que a vida tá legal, mas todas as pessoas estão com algum tipo de problema sobre estresse, sobre ansiedade, e elas precisam desse lugar de frequência, mudar o seu estado vibracional. É para todo mundo precisa, eu também preciso, Guta também precisa, todos nós estamos nesse jogo, todos nós É vivemos essa sério? polaridade. A gente vive a polaridade, o jogo entre luz e sombras é o que faz a luz da realidade, é como uma pilha, negativo e positivo. Ativou esses dois lados, tem a luz no meio. A vida vai ser sempre esse lugar, entre altos e baixos. Como a gente consegue passar pelo baixo, entendendo que é uma experiência que vai nos levar nesse momento? A natureza, o ciclo da natureza. Se a gente olha a natureza, as 4 estações estão aí. O inverno, as plantas morrem, elas perdem as suas folhas, mas depois a primavera que está chegando agora, elas voltam, né? Então, quando o ser humano não entende o ciclo e quer viver uma vida estável, e não entende que isso faz parte do processo, a queda e a ascensão, a morte e o renascimento, ele não consegue compreender. A gente tem, né, a morte e o renascimento dentro das figuras todas, né, das figuras religiosas ou assim expoentes, né, o próprio Jesus Cristo também, né, a sua morte e a sua ascensão. Então esse lugar ele está conectado com a natureza, tudo conectado com a natureza. Quando a gente entende a natureza, a conexão planetária, a gente começa a ir para outros lugares, né, outros entendimentos do ser. Então isso amplia a consciência. Opa, bati aqui. Amplia a consciência de uma forma, até tremeu aqui. Amplia a consciência de uma forma muito grande. Esse é o grande viés do entendimento humano, a busca incessante pelo conhecimento e também esse lugar de aplicação do conhecimento. Isso é que faz a diferença na vida das pessoas. Concordo 100%. Eu costumo falar que o tal do orar e vigiar, que é muito falado, orar e vigiar é frequência, orar e vigiar é vibração, orar e vigiar é o que se deixa chegar para você e o que sai de você. Esse é orar e vigiar, para a gente sempre se manter numa frequência alta, vibrando alto, porque a Terra é uma frequência alta. As plantas, os animais, a natureza, a parte da natureza é uma frequência alta. E a gente é o quê? A gente é robô? Até Deus, a gente não está no transhumanismo. Estamos no processo de transhumanismo, mas não estamos ainda não. Ainda somos bichos. A gente esquece, a gente bota roupa, tal, não sei o quê. Mas a gente é bicho. A gente deveria estar mais conectado com o todo. E essa conexão, sim, nos frequenciaria alto. Aí a gente precisa ter essa busca, que, como você falou, é incessante. É para ser angústia desesperadora? Não. Não, é Porque gostosa, é um incessante gostoso, assim, não é para ser uma coisa tensa. exatamente, é o que Deixe eu falo. claro, né? É o que eu falo, assim, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Me acho até meio burra às vezes. Cara, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Que bom que eu vou buscar saber agora. Então, eu sempre estou estudando diversas coisas. E algo que você falou, eu falei agora, diversas coisas, é importante de falar a integração. Você falou isso que eu achei importante pontuar, que várias pessoas fazem. Ah, não, já estou fazendo um trabalho de... Vou dar um chute aqui, nada a ver. Mas acupuntura, não posso fazer musicoterapia. Oi? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode e deve, porque uma soma com a outra. Ah, eu estou fazendo trabalho de, sei lá, flutuação, eu estou fazendo um trabalho de reiki, eu já acabei de vir de um retiro, é bom não ir para não misturar. Não misturar? Frequência, vibração, um profissional bom, né, correto, que faz o trabalho bem feito, mistura, galera, porque é mais tecnologia chegando para você, é mais cura chegando para você.
e você vai fazer o sentido na sua vida, seu corpo vai responder mais positivamente. Então, não tem essa coisa de, eu estou numa terapia específica, não posso fazer outra, não sei o quê, não sei o quê. Eu já vi isso muito em relação à religião. As pessoas, mas eu sou católica, eu não posso ir no centro espírita porque eu sou católica. Eu digo, está escrito proibido? Está escrito a placa proibido? Não, não tem isso, você faz o que você quiser, o que faz sentido para você, está tudo certo, não tem ninguém para lhe castigar ou lhe punir se você decidir fazer uma coisa diferente. Até porque você, na minha opinião, você deve expandir sua cabeça com novas Uhum. informações. E o que fizer sentido na sua vida, você continua. Se você quiser frequentar 5 igrejas diferentes, templos, espaços diferentes, frequenta. Eu passei a não querer nenhuma religião, porque eu acho que todas têm algo lindo para trazer, mas também tem algo dogmático que me incomoda. E eu acho que não é e não concordo. Né? Quando são Uhum. coisas que me incomodam, mas eu preciso aprender, a gente respira fundo e tenta aprender com aquela informação. Mas quando tem algo que você não acredita, que não bate com você, para que você ficar se agredindo naquilo? Então, na minha concepção, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o ser humano é livre. O ser Uhum. humano ele é do planeta e dele próprio. Então, no momento que você é seu, você que manda em você, você segue a religiosidade, a espiritualidade, o caminho que para você faz sentido, porque no que eu penso, existem regras no mundo básicas e universais que é o respeito a si mesmo e ao próximo, o amor a si mesmo e ao próximo, porque quando você se questiona algo desse tipo, a pessoa que está menos recebendo amor é você mesmo. Você próprio está se chicoteando, você próprio está se punindo, se culpando de um pensamento que foi colocado na sua cabeça que não é verdade. Então, precisa dessa liberdade mental, como você falou que a cabeça, a mente o que a gente, na verdade, que comanda tudo, que faz tudo na nossa consciência, através dessa consciência consciente dessas diferenças da vida e dessas bilhões de possibilidades, infinitas possibilidades que temos, por que não vamos seguir todas as possibilidades que aparecem na nossa vida, o que a gente possa buscar e receber para uma cura, para uma saúde, para a evolução espiritual, mental, equilibra o corpo físico e o equilíbrio emocional, e por aí vai, né? Então, eu acho Sim, que você somar terapias, você somar técnicas, é também muito válido. com certeza, com certeza. E você, dentro dessas técnicas que você aprende, você vai trazer para dentro de si aquela que você ressoa mais com você. Mas você conhece as técnicas. Esse é o grande ponto. As pessoas às vezes julgam a técnica sem conhecer as técnicas. Né? E o processo de individuação que você falou, que é de se conhecer, né, como Jung fala, sair desse lugar do mundo externo proposto, né? Então as pessoas vão seguir, às vezes, um dogma ou algo que não faz bem a ela, mas elas vão seguir porque o senso de aprovação que a gente tem que ter quando criança. Né? A virtuologia fala sobre isso. O senso de aprovação que eu tenho na infância, com os pais, que eu preciso ser reconhecido, então eu vou seguir isso porque eu preciso de senso de aprovação. Quando a pessoa entende o senso de individuação, que aquilo não faz parte dela, ela aceita o que foi trazido para ela desde a infância. Mas não faz mais parte dela. O processo de aceitação é muito importante. Eu tenho o meu lugar, o meu entendimento sobre as coisas, o meu conhecimento. Aceito o que foi passado, mas não faz parte de mim. Então, isso é um lugar também de muita compreensão. Individuação não é ser egoísta, é o seu ego bem trabalhado a partir do seu ponto de vista, para você ter a liderança da sua vida. Tem uma analogia que fala os cavalos, né, o cocheiro e a carruagem. Então, os cavalos é o campo emocional, é o sistema reptiliano, a luta e fuga e o alerta. Esses cavalos eles não podem ser descontrolados, eles têm que ser o cocheiro, que a nossa consciência tem que domar as emoções. E a carruagem é o nosso corpo físico. Então, essa análise do cocheiro é muito interessante. É o corpo físico, a carruagem, o cocheiro, a consciência, e aí os cavalos, as emoções. Se os cavalos e as emoções não forem domadas no sentido de compreender, claro, todo um histórico do que é trauma, do que não é trauma, investigar realmente tudo o que acontece conosco nesse lado psicoterapêutico, a gente tem a consciência e o corpo físico caminha de acordo. Né? Então, é integrar de vários pontos, de vários lados, de várias formas, para ter esse lugar de autocura e autorresponsabilidade. Que é importante a gente dizer, porque as pessoas vão querer que a gente resolva o problema delas, sendo que elas não têm nenhuma parte sobre isso. São técnicas, né? Neuroplasticidade, você precisa de reafirmar, escrever, colocar em prática, tirar essa conexão neural do trauma, do estresse, que está pronto,
que é um caminho fácil, instintivo, mecanismos de defesa, a gente vai direto neles. Tirar esse mecanismo de defesa e colocar uma memória nova. Para colocar uma memória nova, tem que ter tranquilidade, foco, concentração e disciplina nesse sentido. Vou querer esse caminho. E aí, quando você abraça esse caminho, aquele já não faz mais parte de você. E aí você é uma nova pessoa. Um sol se abre no horizonte. E você falou de neuroplasticidade, é importante falar que várias pessoas acham, mas já estou velha, já estou com 60 anos, 70 anos, não vou mudar. Muda. Nossa, meu A Deus, claro, o neuroplasticidade cérebro... é justamente isso. Essa palavra foi criada justamente para a gente ter compreensão que o neurônio, ele consegue, aparentemente, de maneira plástica, se moldar, se posicionar diferente do que ele era antes. Então, é possível, com qualquer idade, você aprender coisas novas, desenvolver coisas novas e se permitir a essa nova experiência, porque você vai estar absorvendo e melhorando seus neurônios e conexões neuronais. A neuroplasticidade traz isso em qualquer fase da sua vida. Obviamente, quanto mais novo, mais capacidade você tem, que você tem que estar com células mais novas, tal, mas até seus 100 e tantos anos, a idade que a pessoa tiver, ela tem a neuroplasticidade atuando e ela é capaz de se permitir e de fato acontecer novos conhecimentos e novos aprendizados e novas curas e novo tudo. A vida é eterna, na verdade, né? O corpo físico fica, a consciência vai, mas durante essa experiência humana, você deve usufruí-la do começo ao fim. A vida humana é basicamente sobre isso. É sobre a gente ter esse lugar de autoconhecimento e adquirir experiência. E pode ficar tranquilo que uma vida não é suficiente para a gente ter tudo de informação que a gente tem de sobre o necessário, né? Nenhuma, nem algumas, porque as informações vão sempre crescendo, né? Mas dentro desse lugar é sempre a gente crescer internamente, né? Ter um motivo de vida. O que faz a gente vibrar? O que faz a gente querer ser o que a gente é? As pessoas têm que entender um pouco desse lado, dessa busca, não só pela busca material, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo poder, pelo ego, que é o que as pessoas estão imersas hoje. Elas estão indo para esse lugar, chegam naquele lugar, mas e depois? Quem que é essa pessoa? Ela conquistou tudo isso, mas quem que é ela? Ela não sabe. Então ela precisa voltar umas casinhas para trás para entender quem que ela era, por que ela chegou nesse lugar de querer tanto ego, tanto poder, por que ela queria isso? Existe alguma coisa, uma lacuna não preenchida ali nesse dentro dela. E aí ela precisa voltar e entender o que o coração dela faz vibrar. Tudo, o coração, a coragem, né? Ela tem que ter coragem da atitude da mudança. A coragem. Tem mais células neurais, tem células neurais de decisão, de tomada de decisão, como um córtex no coração. A palavra coragem não vem à toa do latim, coragem, agir com o coração. Eles nem sabiam que existiam células neuronais, de tomada de decisão no coração, mas a palavra está lá. Filosoficamente, eles entendem, sente. Por que eles entendiam? Eles não tinham aparatos técnicos antigos, mas eles sabiam sobre isso, porque eles sentiam. Eles entendiam. E legal você falar isso, que eu estou aqui com a escala de Agatha, que é uma variação da escala de Hawkins, de frequência, e na frequência vibracional em Hertz, associado às emoções, a emoção que é associada à frequência, que é a virada de chave da parte negativa para a parte positiva, é a coragem. Abaixo da coragem é o orgulho, a raiva, o desejo, o medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Acima da coragem tem a neutralidade, a boa vontade, a aceitação, razão, abundância, esperança, amor, entrega, paz, conexão, gratidão, plenitude, todas as coisas boas. Então, a coragem é o divisor de águas entre você estar mal e você estar bem. Como é importante a ação e o movimento da coragem na vida do ser humano. É tudo, ação. Ação é tudo, é o fogo, né? A ação está ligada ao fogo, à luz, à iluminação. É o fogo, é a ação. Então, a pessoa precisa de mudar coragem, ela precisa de fogo. Por isso que fazem vários encontros em fogueiras, né? Porque tem esse lugar ritualístico da fogueira, porque o fogo traz a mudança, a iniciação, o lugar da vontade, né? Os elementos da natureza são... Os elementos da natureza também, tô ligado aqui. Na verdade. E, gente, a música terapia, o trabalho do Haram é incrível. E vocês precisam entender, assim, sugestão, né? Que as pessoas entendam que a música, ela
pode estar conectada com você 24 horas por dia. Uhum. Eu acho que é a tipo de terapia mais fácil de ser acessada. Obviamente, você presencialmente, você tem toda a experiência vibracional, que é incrível, uma terapia maravilhosa. Mas a gente dá muito mais importância à música do que a gente dá. A gente ouve porcarias e, porque tá na moda, porque sei lá o que, porque tem que fazer uma coreografia. Ai, pelo amor de Deus, gente. Vai buscar algo, né, que tenha sentido, que bem, e que faça uma melhora na sua vida. O tempo todo você ouvir palavras positivas em música. Ontem eu recebi de um amigo Uhum. um negócio no YouTube que era uma música, era uma sequência de música e com palavras assim de Jesus, de cura, de amor, tal, embutidas ali para poder melhorar a frequência da pessoa. Então, são nesses momentos que a gente precisa ter consciência, a gente deveria, né, ter consciência para a gente aproveitar a oportunidade que o próprio planeta lhe oferece de possibilidades de desenvolvimento e cura e melhora na sua vida. E a música terapia é mais uma. E, Haram, muito obrigada. A gente voou o nosso tempo. Quero muito te Obrigado. agradecer. Por favor, deixa para o pessoal teu contato, teu Instagram, tuas informações todas agora. E Tá. detalhe, tudo que ele falar vai estar na descrição do vídeo. Quem não anotou, quem está na rádio aí na Paranormal.plus, na Soulcast, quem não anotou, ouve agora, para agora tudo, pega papel e caneta, anota, pega o celular, anota lá no lembrete, ou vem aqui no YouTube, clica na descrição do vídeo, que tudo isso vai estar escrito também na descrição. Perfeito, Guta. Então eu vou deixar aqui meu telefone, tá? Então é 11 95454 6074. E minha rede social é @buddhi, buddhi.soundhealing, né? Buddhi Sound Healing. E eu atendo em 2 espaços aqui em São Paulo, que é a Wake Health, que é uma clínica de medicina integrativa, onde está a mesa líder, foi onde tive encontro com a Guta, e também no espaço Natividade, que faço atendimentos individuais também, e uma sessão de Sound Healing com, a gente chama de um título de Sound Healing Casulo. A pessoa fica deitada num tecido de yoga aéreo, como se estivesse numa rede e recebendo essas vibrações, essa frequência. Então, mais um aparato sensorial também para levar as pessoas no estado de relaxamento. Então, eu também tenho técnicas... Eu frequento esses 2 espaços, viu? Eu frequento Natividade, frequento a Wake. Então, você está nos lugares que eu mais gosto de São Paulo para esse tipo de terapia. São os Eu lugares mais super incríveis, com certeza. Os 2. E Natividade é perto do meu consultório. Então melhor ainda, fica mais fácil de chegar, né? Perto do meu consultório. E aí tem a terapia vibracional, né, com os instrumentos de sound healing, a mesa lira, também aplico o reiki, então tem um aparato grande aí de autocura, por assim dizer, né? A gente facilita o processo de cura dessas diversas formas. E quem se sentir aqui tocado e queira conhecer, fica aqui o convite para fazer uma sessão. A gente tem uma conversa, tem um bate-papo, pode me chamar no WhatsApp, na rede social, sou aberto. Como a Guta falou, eu gosto de falar. Aqui vai dar 1 hora, mas a gente tem papo aqui para ficar um dia inteiro. Se a gente se aprofunda, a gente só abriu abas, né, Guta? Se a gente se aprofunda, tem muita coisa para a gente adentrar. Então fica aqui o convite para as pessoas. Agradeço mais uma vez, Guta, a tua conexão, a tua presença, né, esse convite especial para falar, para conversar. Eu acho que as pessoas precisam ouvir informações e terem curiosidade para ouvirem várias pessoas, tudo que vocês puderem ouvir. Ouçam, absorvam o que é interessante, o que ressoa, o que não ressoa. Provem, sejam curiosas. Esse olhar da criança interior, a criança que quer descobrir o mundo, é esse olhar que nunca pode se perder, de descobrir um mundo novo, tudo que a gente olha é uma novidade. É isso que faz o ser humano ter a sua longevidade e a sua felicidade, ter os olhos de criança para o mundo. Perfeito. Meu amigo, muito obrigada. Um beijo Obrigado, enorme. querida. Obrigada a todos nos ouvindo e até a próxima. Tchau, tchau.